Olá, me chamo Atos. Andressa. Aline. A Covid-19 e a sustentabilidade de um território. Um diagnóstico da influência das condições socioambientais das capitais da região norte sobre a evolução da pandemia na região. Bom, após um ano do início da pandemia por Covid-19, diversas medidas vêm sendo tomadas na luta contra o vírus SARS-CoV-2 a nível global, nacional e local. Entretanto, observa-se que os resultados delas não têm sido expressos da mesma forma. Embora medidas análogas de enfrentamento da pandemia sejam adotadas, as condições socioambientais das populações são diferentes e mostram-se um dos fatores cruciais para extremar a evolução da pandemia em um determinado território. Além disso, quais os níveis de sustentabilidade das capitais da região norte e como eles têm afetado a evolução da pandemia por Covid-19 na região? A sustentabilidade é um fator decisivo para os territórios no enfrentamento da Covid-19? Essas são as indagações que embasam nossa proposta de ação. Diante disso, através do barômetro da sustentabilidade, objetivamos analisar a relação dos graus de sustentabilidade de Manaus, Belém, Palmas, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Macapá e a taxa de mortalidade por Covid nessas capitais. Falando um pouco sobre o método, diante do objetivo central, que foi mencionado pelo Atos, a nossa primeira tarefa, então, foi determinar os graus de sustentabilidade das capitais da região norte. E, para isso, nós escolhemos a ferramenta do barômetro da sustentabilidade, que foi um método criado, então, por pesquisadores da IUCN, um método de arquitetura aberta, que, por meio de indicadores socioambientais, nos dá, então, a mensuração do grau de sustentabilidade de um território. E, conforme esse método, a primeira fase para aplicá-lo é, então, a seleção dos indicadores, indicadores esses que precisam ser representativos, e depois deve-se obter, então, os valores reais desses indicadores. Definidos os indicadores, então, deve-se proceder à definição das escalas de desempenho. Após isso, se transforma os valores reais dos indicadores para valores correspondentes na escala do barômetro da sustentabilidade, apresenta-se os valores dos dois eixos do método por meio de um gráfico bidimensional, e no nosso caso, nós comparamos, então, em uma grande segunda etapa, esses valores de sustentabilidade com as taxas de mortalidade apresentadas pelas capitais. Especificando um pouquinho sobre a determinação dos indicadores e a obtenção de seus valores reais, para selecionar esses indicadores, nós utilizamos 3 critérios. Eles teriam que estar relacionados às necessidades atuais e futuras, eles teriam que ser passíveis de serem extraídos de fontes oficiais de informação, e eles também deveriam figurar as principais publicações como um indicador de desenvolvimento sustentável. Para exemplificar, nós, então, selecionamos 30 indicadores que foram alocados em 8 dimensões. E aqui nós trouxemos, para exemplificar, o quadro 1, que relata a dimensão saúde e população e os seus indicadores, que fazem parte do eixo bem-estar humano. Já na tabela 1, nós podemos observar os valores reais desses indicadores que foram levantados. Depois que se levantou esses valores, se observa pela própria natureza dos indicadores que eles têm unidades de medida diferentes. E, então, é preciso que se transponha esses resultados para uma mesma escala. Nesse intuito, a gente, então, determinou as escalas de desempenho de cada indicador. O que isso envolve? Envolve, então, fazer a associação da escala do barômetro, que é essa escala que vocês podem observar em vermelho, com outros 5 intervalos arbitrados, né, com base em referências nacionais, locais e internacionais, para estabelecer qual seria, então, essa escala de desempenho do indicador. Definidas essas escalas, o próximo passo para fazer essa transposição da escala real para a escala do método do BS é, então, classificar o valor do indicador real dentro da escala de desempenho. Como a gente pode observar aí, o número de médicos em Belém é 0,16 a cada 1.000 habitantes. Portanto, ele estaria nessa primeira escala de desempenho, nesse primeiro intervalo da escala de desempenho e no primeiro intervalo da escala do método do BS. Para se fazer a transposição, então, com o valor do indicador real, com os valores da escala de desempenho e os valores da escala do método do BS, basta, então, fazer uma interpolação linear simples para poder, então, encontrar o valor do indicador na escala do BS. Exemplificando, observem que
o valor real do número de médicos a cada 100 mil habitantes para Belém é 0,16, o que na escala do barômetro corresponderia a 15,01. Nós fizemos isso para todos os indicadores, para cada capital. Ou seja, né, a gente fez isso 30 vezes para cada capital. E depois que nós obtivemos o valor do indicador na escala do barômetro da sustentabilidade, nós agrupamos esses valores desses indicadores em dimensões, e essas dimensões, por sua vez, foram agrupadas nos dois eixos principais que o método propõe. Por fim, para poder representar o grau de sustentabilidade das capitais, nós então plotamos gráficos bidimensionais que fazem com que a intersecção dos índices correspondentes aos eixos bem-estar humano e bem-estar ambiental nos dê a informação, então, do grau de sustentabilidade desses territórios. Aqui quem vai falar é o Atos. E falando um pouco sobre os resultados, mais propriamente da sustentabilidade das capitais da região norte, que foi, então, mensurado, esse foi o gráfico bidimensional obtido. O que nós observamos é que Palmas é a capital da região norte que apresentou um melhor nível de sustentabilidade, enquanto Belém e Rio Branco foram classificadas como potencialmente insustentáveis. Bom, em resultados, a gente vê que saúde e população, Belém foi a capital com pior desempenho. Já Palmas e Porto Velho atingiram um nível intermediário de sustentabilidade quanto a esta dimensão, saúde e população. Quanto à riqueza, as capitais demonstraram condições semelhantes por atingir um nível intermediário. As cidades que demonstraram melhor índice quanto à dimensão, conhecimento e cultura foram Palmas, Rio Branco, enquanto que Belém apresentou o pior desempenho entre os conjuntos de capitais, com exceção a Palmas, que todas as demais capitais da região norte são potencialmente insustentáveis quanto à dimensão comunidade. Todas as capitais se mostraram potencialmente insustentáveis, também quanto à equidade, sendo Belém a cidade mais desigual entre as analisadas. Para a dimensão água, são alarmados os resultados apresentados por Porto Velho, Macapá, Belém e Rio Branco, principalmente em função da baixa porcentagem de habitantes providos por um esgotamento sanitário adequado. Já quando a coleta de resíduos sólidos, todas as capitais apresentaram-se sustentáveis. Entretanto, ressalva-se que este dado ele se refere apenas à coleta e não provê inferências sobre a adequabilidade das formas de destinação final dos resíduos. Ademais, na dimensão terra, composta pelo indicador arborização de vias públicas, verifica-se que Rio Branco e Belém são capitais da região norte menos arborizadas, enquanto que Palmas mostra-se sustentável também neste critério. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre a taxa de mortalidade por Covid-19 da capital do norte do Brasil. Basicamente, a gente pegou a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes por capital, que no caso da região do norte. Em primeiro lugar, a gente está mostrando aí a capital de Manaus, que possui 390 para cada 100 mil habitantes. Temos também Palmas, que tem seu maior nível de sustentabilidade e também possui a sua menor taxa de mortalidade. Já Belém e Rio Branco, eles são classificados como insustentáveis, mas não refletem na sua taxa de mortalidade, estando assim em posições abaixo de Manaus e Porto Velho e Boa Vista. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre as nossas considerações finais, que está baseando sobre o nosso indicador e nossa taxa de mortalidade. Pelo método BS que a gente utilizou, as 7 capitais do norte estão equilibradas entre os aspectos sociais e os aspectos ambientais. Essas observações não habilitam a tese de que a sustentabilidade não tem implicações em problemáticas de ordem sanitária. Antes, ela revela que entre as capitais da região do norte, os indicadores de sustentabilidade não apresentam uma correlação linear com os impactos da pandemia do Covid, sendo comparado o indicador com a sua taxa de mortalidade. A fim de aperfeiçoar essa investigação, seria essencial discernir sobre a correlação existente em cada indicador e sua taxa de mortalidade daquele território. Assim, entre as capitais da região do norte, os indicadores de sustentabilidade não apresentam essa correlação. Com isso, vamos dando a finalidade ao nosso vídeo e agradecemos a atenção.